Faltam poucos segundos e essa não é apenas uma forma de chamar sua atenção ou um exagero para causar impacto. É a sensação silenciosa que está crescendo dentro de milhões de pessoas ao redor do mundo, mesmo que elas não consigam explicar o motivo, como se algo estivesse prestes a acontecer e o mundo inteiro estivesse distraído demais para perceber. Existe um desconforto no ar, uma inquietação que não pode ser medida por números nem explicada apenas por notícias, porque ela vai além do que vemos na superfície. Aparece na forma como as pessoas estão mais ansiosas, inquietas e perdidas, como se algo dentro delas soubesse que o tempo não está mais se movendo da mesma forma que antes. E se esse tipo de mensagem faz sentido para você, se você sente que existe algo acontecendo além do que é visível, então se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais nesse tipo de revelação. Essas revelações podem abrir seus olhos para coisas que a maioria das pessoas ainda não conseguiu perceber. O que está acontecendo agora não é apenas uma sequência aleatória de eventos isolados. Não é só política, clima ou comportamento humano. Existe uma convergência acontecendo, uma sobreposição de sinais que, quando analisados juntos, formam um padrão impossível de ignorar. Até no mundo científico existe uma crescente preocupação com mudanças climáticas extremas e eventos naturais intensos, desequilíbrios ambientais que parecem estar acelerando, como se o próprio planeta estivesse respondendo ao que está acontecendo. Mesmo diante disso, a maioria das pessoas continua vivendo como se tudo fosse permanente, como se ainda houvesse tempo ilimitado. Mas existe um ponto que quase ninguém conecta. Um detalhe que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Muito antes de qualquer estudo moderno, já havia um alerta claro sendo dado com uma precisão inquietante. Um alerta sobre como seria o comportamento da humanidade nos momentos finais, de forma precisa e não apenas simbólica. Jesus descreveu um tempo em que o mundo estaria completamente distraído, seguindo suas rotinas e construindo planos, buscando prazer e vivendo como sempre viveram, enquanto os sinais se acumulam diante de seus olhos, sem perceber que estavam se aproximando de um ponto sem retorno, exatamente como aconteceu nos dias de Noé, quando todos viam os sinais, mas ninguém acreditava que algo realmente iria acontecer. E talvez esse seja o sinal mais perigoso de todos, não o caos visível, não as tragédias que aparecem nas manchetes, mas a normalidade no meio de tudo isso. Porque quando a vida continua aparentemente igual, isso cria uma falsa sensação de segurança, uma ilusão de controle, uma crença de que ainda existe tempo para mudar depois. Mas e se não existir esse depois? E se o tempo já estiver no limite e a maioria simplesmente não percebeu ainda? Porque enquanto o mundo parece estar mergulhado em distrações, algo muito específico também está acontecendo ao mesmo tempo. Algo que não chama tanta atenção quanto deveria, mas que carrega um significado profundo dentro das profecias bíblicas. O Evangelho está sendo espalhado como nunca antes na história. Através de vídeos, redes sociais, mensagens compartilhadas em diferentes idiomas, pessoas que nunca teriam acesso estão ouvindo sobre Jesus, entendendo mensagens que antes eram limitadas por geografia, cultura ou idioma. E isso está acontecendo em uma velocidade que nenhuma geração anterior sequer poderia imaginar. E existe uma razão para isso. Existe uma promessa clara de que antes do fim chegar, a mensagem seria levada a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas. E quando isso se completasse, então viria o fim. Não como algo distante ou simbólico, mas como um evento real, definitivo e inevitável. Agora pense com atenção. Nunca tivemos tanta capacidade de comunicação. Nunca foi tão fácil alcançar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Nunca a informação se espalhou com tanta velocidade. E mesmo assim, a maioria continua ignorando, continua adiando, continua acreditando que ainda tem muito tempo pela frente. Mas essa é a maior ilusão que existe. A ideia de que o tempo é garantido. A ideia de que sempre haverá uma oportunidade depois. A ideia de que é possível adiar decisões importantes sem consequência. A Bíblia também fala sobre um momento em que os avisos deixam de ser graduais e passam a ser diretos.
intensos, inevitáveis, descritos como as taças sendo derramadas, um período em que não se trata mais de alertas sutis, mas de consequências claras e impossíveis de ignorar. E o mais impressionante não é apenas o que acontece nesse período, mas como as pessoas reagem, porque mesmo diante de tudo isso, mesmo vendo, mesmo sentindo, muitas ainda assim escolhem não mudar, escolhem resistir, escolhem permanecer no mesmo caminho. Isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Não é falta de sinal, não é falta de evidência, é escolha. Agora a pergunta deixa de ser sobre o mundo e passa a ser sobre você. Porque no final, não importa apenas quando tudo isso vai acontecer. O que realmente importa é como você estará quando esse momento chegar. Se fosse hoje, se não fosse amanhã, nem daqui a alguns anos, mas agora, neste exato momento, você estaria preparado. Ou estaria fazendo exatamente o que a maioria está fazendo, ignorando, adiando, esperando por um momento que pode nunca chegar. Porque quando esse momento acontecer, não haverá aviso final. Não haverá tempo para corrigir o que foi deixado para depois. Não haverá espaço para negociações ou segundas chances. Tudo o que foi construído, todas as escolhas feitas, tudo isso será revelado de forma clara. E talvez esse vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez isso seja mais do que apenas conteúdo. Talvez seja um alerta direto para a forma como você está vivendo agora, para as decisões que você tem adiado, para aquilo que você sente no fundo, mas tem escolhido ignorar. Porque no final, não é sobre o fim do mundo em si, é sobre o estado do seu coração quando esse fim chegar. E se em algum momento desse vídeo você sentiu esse desconforto, essa inquietação, essa sensação de que talvez esteja ignorando algo importante, então se inscreve agora no canal, porque as próximas mensagens podem ser exatamente o que você precisa para entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. O tempo continua passando, os sinais continuam aumentando, e a maioria ainda não percebeu. Mas você percebeu. E agora, a escolha está nas suas mãos.